Dando continuidade à nossa videoaula anterior, nós iremos falar agora sobre reação em cadeia. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Este calor provoca o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que em resumo é o produto de uma transformação gerando outra transformação. O fogo pode se propagar pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes ou pela ação do calor. O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada do atrito de corpos. Ele se propaga por três processos de transmissão. Condução é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Então aqui nós vemos o fogo, né, aquecendo essa barra de ferro. Ele vai aquecendo até que a pessoa sente a quentura nas suas mãos. Então é uma condução. O ferro aquece, ele vai aquecendo toda a barra de metal até aquecer a mão da pessoa. Então, se a pessoa não tivesse com uma luva, ela queimaria a sua mão. Então é condução, né? Como é realmente aqui, condução é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Então, como está mostrando, né? Aqui. Mas vamos para o próximo. Conversão. Conversão é quando o calor transmite através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis ali existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo. Então nós vemos que o incêndio ele começa aqui. Então aqui nós temos o fosso do elevador. Então como o ar ele quente, ele é mais leve, ele sobe. Ao ele subir, a temperatura elevada atinge outros, né, ambientes e começa o incêndio em outros ambientes. Agora nós vamos falar irradiação. É quando o calor se transmite por ondas calóricas através do espaço, sem utilizar qualquer meio material. Então, o fogo ele aquece essa casa e automaticamente ele aquece a outra casa. Então, é quando, né, o calor se transmite por ondas calóricas através do espaço, sem utilizar qualquer outro meio material. Então, aqui o fogo está nessa casa, né? Nós vamos também outra é a transferência de calor por ondas de energia calóricas que se deslocam através do espaço. Então, o calor, né? A casa está próxima, o calor se desloca. Então, se aqui tiver algum produto que tenha uma falsa combustão, automaticamente essa casa também se incendiará, pegará fogo, né? Pontos e temperaturas importantes do fogo. Ponto de fulgor é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinado com o oxigênio do ar, em contato com uma chama, começa a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Então, ponto e temperatura importante do fogo, Ponto de fulgor é a temperatura mínima, mínima necessária para que um combustível desperta vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinando com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começa a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Ponto de combustão é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinado com o oxigênio do ar, e ao entrar em contato com uma chama se inflamam, e ao mesmo que se retirar a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou transformação em cadeia. Agora aqui nós temos
Temperatura de ignição é aquela que os gases desprendidos do combustível entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer calor, independente, né, de qualquer fonte de calor. Então aqui nós temos os principais pontos de temperatura de alguns combustíveis ou inflamáveis. Combustível inflamável, álcool etílico, ponto de fulgor 12,6 graus Celsius. Temperatura de ignição 371. Gasolina, menos 402 graus Celsius. E aqui 257. Querosene. Então aqui nós temos algumas, né, pontos de fulgor e temperatura de ignição de alguns combustíveis. E agora nós vamos falar sobre as classes de incêndio. Por que é importante se saber qual a classe de incêndio para poder tomar alguma medida? Porque às vezes, né, há um curto-circuito, uma parte elétrica, e se você apagar, né, esse fogo com extintor, né, de água pressurizada, você pode tomar um choque e morrer eletrocutado, porque geralmente o local vai estar energizado. Então o ideal é que você conheça, né, a classe de fogo para que você possa utilizar o extintor, né, um meio correto para apagar aquela chama. Então vamos falar agora, classe de incêndio. Os incêndios são classificados de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da natureza do material que está se queimando pode-se descobrir o melhor método para a extinção rápida e segura. Classe de incêndio A. Caracteriza-se por fogo em materiais sólidos. Nós falamos isso no começo, os materiais sólidos. Queima em superfície e em profundidade. Após a queima, deixa resíduos, brasas e cinza. Este tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento e às vezes por abafamento, através de jato pressurizado. Agora vamos falar sobre a classe B. Caracteriza por fogo em combustíveis líquidos e inflamáveis. Queimam em superfície. Após a queima, não deixam resíduos. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Então aqui nós falamos do B, que foi falado também na aula anterior, né? O fogo ele tem 3 tipos de classe, né? Então nós estamos falando aqui de cada um deles. E agora vamos falar da classe C. Caracteriza-se por fogo em materiais e equipamentos energizados, geralmente equipamentos elétricos. A extinção só pode ser realizada com agentes extintores não condutor de eletricidade, nunca com extintor de água ou espuma, porque eu falei, caso você use extintor de água ou espuma, você pode tomar um choque e morrer eletrocutado. Além de não adiantar, ainda você pode morrer. O primeiro passo no incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se torna um incêndio de classe A e B. Então, também é uma medida muito importante. Caso você não saiba, desliga a força e após desligar a força você pode utilizar algum tipo desses extintores que foi mencionado aqui agora. Então vamos falar agora da classe D. Caracteriza-se por fogo em materiais pirofóricos, alumínio, antimônio, magnésio, etc. São difíceis de serem apagados. Este tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilize extintores de água ou espuma para a extinção desse tipo de fogo. Agora, na próxima aula, né, nós vamos falar, né, sobre os métodos de extinção. Tá bom? Vou dar uma pausa aqui e vou começar uma próxima aula já.